pessoal já está entrando para o nosso webinar da noite. Vamos falar hoje sobre fatos e mitos do PU. Muito assunto legal para a gente conversar hoje. Então, vamos esperar aí o pessoal entrar. Vamos ver aqui. A Mari, minha fiel escudeira, já está na área aí, Mari? Me dá um oi aí no chat. Tá me ouvindo? Vamos dar aquele tempinho, esperando o pessoal entrar, aguardando. Tá ouvindo, Mari? Então, me dá um oizinho aí no chat, só para eu ver se tá tudo ok aqui também no meu chat. Vamos esperar aqueles 5 minutinhos iniciais, até que o pessoal comece a entrar, e aí a gente já inicia o nosso bate-papo. Eu não estou conseguindo aqui... não estou conseguindo ver o meu chat aqui, pessoal, então... Não tá dando... Aqueles problemas técnicos que a gente não sabe como resolver aqui. Tá tudo certo, mas eu não tô vendo aqui o chat. O que será que aconteceu? Não tá aparecendo aqui. Bom, vou precisar da sua ajuda mais do que nunca, então, Mari. Para me passar aqui as informações que o pessoal vai perguntando pelo chat, porque eu não tô conseguindo ver aqui. Bom, então vamos dar aqueles 5 minutinhos. Eu não estou vendo aqui o pessoal dando aquele oizinho comumente aqui nos nossos webinars, porque meu chat ele não está aparecendo aqui para mim. Entretanto, vamos lá, né? Vamos, como que tá aí o pessoal? Mari vai me contando aqui o que está acontecendo. E aí a gente vai interagindo. A Mari está tentando me ajudar aqui. Maria Barra Azul está aparecendo aqui para mim, está no público, mas... peraí, que agora acho que eu consegui... Pelo menos agora, eu tô vendo os participantes aqui, tô vendo o pessoal aqui que tá participando, Ademir, Adriele, Agenor, seu Alberto, o Anderson, a nossa amiga Cecília, Cibele, seu Guarato, Davi, quem mais aqui? A Dai, da DT, Dai, boa noite, nossa incentivadora, que está ajudando muito aqui a gente propagar aqui as informações do nosso webinar, dos nossos produtos. Davis, Diego, Douglas, Fabiano, Francisco, Gustavo, José Carlos, Matheus, Ricardo, Roberto, Walter,
Olha que bacana, toda essa galera aqui participando. Muito bem, muito bem. Bom, eu espero que na cidade de vocês esteja mais quente que Curitiba, apesar de Curitiba hoje estar muito bom, estamos com 18 graus agora à noite, então estamos com a temperatura agradável, né, diferente das semanas que passaram, né, que estavam realmente muito frio em Curitiba aqui. A gente estava 4, 5 graus de manhã, né, começando o dia. Hoje já está bem melhor. Então, eu estou conseguindo ver o pessoal aqui. O bate-papo agora estou conseguindo. Ah, viu só o que que é, né? Se a gente não tem os amigos aí para ajudar. Obrigada, Mari, pela ajuda aqui, pelas, pelas orientações, né? Para essa pessoa aqui de alma velha. Ai, então vamos lá, pessoal. Vamos esperar aqui só mais um minutinho aqui. Já deu 5 minutinhos, então vamos iniciar aqui o nosso webinar para a gente falar um pouquinho sobre os fatos e mitos sobre o PU, né? Sobre esse selante que criou muito corpo, né? A gente trabalhava muito com o silicone e de uns anos para cá o PU ele tomou muito corpo, né? Nas nossas aplicações como um produto diferenciado para algumas aplicações, com uma resistência maior, com uma elasticidade maior, mas a gente precisa ter, assim, desmistificar algumas coisas, né? Porque a maioria dos PUs que a gente encontra hoje no mercado, eles são híbridos, né? Eles são à base de MS, o silicone modificado. Então, eles são uma tecnologia até mais avançada, eu digo assim, é o primo rico do PU, né? O MS é o primo rico do PU. Então, a maioria dos selantes, eles são híbridos, né? Tem essa tecnologia à base de MS. O PU, ele é um produto que ele tem uma habilidade muito grande para trabalhar em superfícies ali onde vai ter muito abrasão, né? Então ele é bem forte, ele é bem resistente. Então ele é um produto que geralmente ele está envasado em cartuchos de metal ou no sachê mesmo, porque ele contém solvente na sua composição. Só para a gente entender um pouco desse universo que nós vamos entrar hoje, né? Existem essas diferenças, mesmo nos PUs que a gente conhece hoje, que a gente vê no mercado, né? Não só falando dos PUs da Titan, que são híbridos, né? Mas os PUs aí de mercado existem essa diferença. São selantes, né? A base de, né? São selantes de poliuretano híbrido, né? Que tem na sua composição aí o silicone modificado ou MS, como nós chamamos. Tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho lá, aquela parte institucional, né? Falando um pouquinho da Selena, do Grupo Selena, das empresas que compõem o Grupo Selena, que a Titan é uma delas. Então nós temos a Matisol, a Quiloça, o Coar, Artelite, Hauser, Polifix, que são algumas empresas que compõem, né, o Grupo Selena. O Grupo Selena é um grupo polonês, né, que ele está, a sua sede fica em Wrocław, na Polônia, uma cidadezinha aqui fazendo só, né, um adendo, muito bonita, com pessoas muito encantadoras, né, que eu tive a oportunidade de conhecer no passado e realmente voltei bem encantada. Então, essa aqui é um pouquinho da Selena, né? Então, desde 1992 no mercado, mais de 1.800 funcionários, vendemos para mais de 90 países no mundo, 30 empresas em 19 países, top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo. Nós fabricamos o poliol, né, que eu sempre digo que é a fórmula da Coca-Cola, né, o poliol. E 17 fábricas na Ásia, na Europa e aqui na América do Sul. Aqui em Curitiba nós temos uma unidade fabril que a gente fabrica algumas espumas aqui em Curitiba, tá? Então, um pouquinho aqui do contexto, né, da Selena como grupo, como entidade, né? Então, a nossa empresa é muito voltada para pesquisa e desenvolvimento, os nossos laboratórios lá fora, tanto na Polônia, quanto na Espanha, nós temos laboratórios na China, inclusive, né? São voltados para desenvolver novas tecnologias para ajudar o profissional, para melhorar as aplicações, para otimizar o tempo do nosso profissional, né? Então, é uma empresa muito preocupada aí com pesquisa e desenvolvimento. Então, como
toda empresa preocupada com pesquisa e desenvolvimento, nós vendemos valor, né? Valor sobre os produtos que a gente coloca no mercado, né? Então não é sobre preço, é sobre valor, né? É sobre a gente otimizar o tempo do nosso profissional, melhorando a ergonomia, melhorando a capacidade dele de ter uma velocidade a mais naquelas aplicações, no consumo de água, né, no consumo consciente de água. Então, numa série de fatores aí que vão trazer melhorias ao profissional. Então, vamos lá. Então, como a gente está nessa série sobre selantes, a gente já falou sobre os silicones, sobre os acrílicos e agora sobre os PUs, né? Então, selantes não são apenas silicones, né? Então, a gente já evoluiu muito, né, dentro dessa cadeia, né, falando sobre os selantes, e o PU, né, híbrido é uma evolução desses produtos. Então, por que os melhores selantes são híbridos, né? Como eu falei ali, né? O que o híbrido ele tem de diferente, que ele vai trazer de diferente para nós profissionais, né? Então, eles são neutros em todas as superfícies, não há problema de um PU, né? De um híbrido manchar, né? Não tem esse problema. Baixo encolhimento e alta elasticidade, ele é um produto muito mais elástico, né? Ele vai acompanhar muito mais as movimentações, evitando rupturas. Eles podem ser pintados, né? Eles podem ser pintados. Eles aceitam pintura para uso em ambientes internos e externos, né? E além, né? E um plus ali que os híbridos têm, que eles podem ser aplicados em superfícies úmidas, né? Então você pode aplicar em cima de uma superfície úmida que ele não vai ter problema depois com desplacamentos, né? Porque a cura dele se dá com a evaporação da água. Então, para cada situação, a gente indica a melhor solução, né? Então, as características dos selantes, elas são únicas, né? E determinam as aplicações que a gente vai fazer. Então, dependendo da aplicação que eu vou fazer, existe um produto adequado, como a gente vem falando nessa série sobre os selantes, né? Então, se eu vou trabalhar com uma calha, onde ela vai estar num ambiente que vai ter muita incisão dos raios UV, né, calor, dilata, o frio retrai, então ela vai ter muito trabalho de movimentação, ela precisa de um produto que acompanhe essa movimentação. Se eu for colocar um acrílico numa calha, com certeza eu vou ter problema de microfissuras, onde a água vai entrar ali e vai escorrer pelas paredes, né? Ela não vai suportar a movimentação porque ela não tem tanto poder de elasticidade. Então, as propriedades, né, dos selantes híbridos é justamente isso, a flexibilidade, a resistência, a neutralidade e a pintabilidade, né? Então, tudo isso são fatores que eles ajudam os neutros a serem produtos superiores, que vão trazer uma performance melhor de produto, né, nas aplicações que a gente precisa aí para o dia a dia. Então, ali, né, algumas áreas de aplicação, né, quando a gente pensa, né, no selante PU, tirando um pouco daquilo das juntas de dilatação, que eu vou falar logo a seguir, que são extremamente importantes, né? Aonde mais a gente consegue utilizar, né, os selantes PU? Então, a gente pode utilizar na selagem, né, na vedação das portas, janelas, né, na parte de louças, até a parte de automotiva, né, embarcações. Então, você pode utilizar o PU em várias aplicações, fora as juntas de dilatação, que são as mais comuns, né, que a gente mais tem conhecimento. Então, os híbridos são ótimos para utilização interior e exterior. Ele pode ser usado tanto no interior quanto no exterior. O que vai definir qual produto eu vou usar no interior e no exterior é um pouquinho, né, ali que a gente vai falar aqui na frente sobre a diferença dos produtos, da questão da exposição aos raios UV, né? Então, é justamente isso que vai definir qual produto que você vai usar. E a flexibilidade também. Então, ali ainda, né, quais as diferenças do selante híbrido e do PU, né? Quais são essas diferenças? Então, selantes híbridos são selantes que eles têm uma elevada durabilidade na cor. Ele não possui solvente, o que evita bolhas. Não é necessária a aplicação de um primer para poder ajudar ele ali a imprimar na superfície. Permite o uso em superfícies molhadas e úmidas. Já o PU, ele contém solventes isocianatos que proporcionam uma menor estabilidade e durabilidade da cor. Então, eles vão ter um problema na alteração da coloração dele, com toda certeza,
muito mais rápida do que os híbridos, né? Pela presença do solvente e a formação de bolhas, né? O que já põe um ponto de fragilidade nas aplicações. E não pode ser aplicado sobre um substrato úmido, né? Então, são algumas diferenças que fazem a gente pensar quando que eu preciso usar um híbrido, né? Onde é mais eficiente eu usar um híbrido e onde é mais eficiente eu usar um PU. Como eu falei, quando a gente fala de resistência à abrasão, com certeza o PU é um produto mais indicado. Aqui é aquela gradezinha que eu sempre mostro, porque é bem interessante, e a gente agora fecha, né, toda essa parte dos selantes, né, colocando ali o híbrido, né, na primeira coluna, justamente para a gente ver como ele como que ele se desenvolve ali em algumas áreas, né? Então a flexibilidade, ele é bem flexível, né? A adesão, ele tem uma ótima adesão nos materiais da construção. Pintabilidade, ele aceita a pintura, né? Ele tem um range de temperatura bom também de trabalho, resistência, né, aos raios UV, resistência química, encolhimento, né, substratos úmidos, eles podem ser, enquanto os outros não aceitam, né, que sejam aplicados no úmido. Ele é um produto ecologicamente seguro, não tem odor, né, ele não tem odor forte. Então, ele é um produto superior. Então, quando a gente pensa nas aplicações do dia a dia, seja na selagem de uma esquadria da parte externa, seja uma selagem de um rodapé, de uma porta, de uma janela parte interna, né, da parte na selagem de louças sanitárias, né, de uma calha, né, então o híbrido ele vai ser sempre uma melhor opção, porque justamente ele vai ter essa elasticidade, né, essa resistência aos raios UV muito maior do que se a gente usar um acrílico, né, do que se a gente usar um PU puro, né. Então, os selantes que a Titan tem hoje, né, que são híbridos, né, então é o PU40 construção, o PU40 sachê e o PU40 multiuso, né, então nós temos eles na cor branca, preta e cinza. Esse número 40, né, que a gente coloca e assim, nessas minhas andanças aí, falando com os instaladores, eu sempre pergunto, por que PU40? Por que você prefere o PU40? E a resposta que eu tenho é unânime, porque em algum momento alguém falou que o PU40 era melhor, e aí a gente virou assim, rastilho de pólvora no mercado, e eu quero o PU40. Né? Então, o PU40, esse número 40, é o shore, é a dureza do PU, certo? Então, esse valor, ele vai, quanto maior ele, mais duro o PU vai ser quando ele, né, o híbrido vai ser quando ele curar. Então, esse número nada mais é do que a dureza do selante, né? Não tem nada a ver, ele é melhor, ele tem maior resistência aos raios UV. Eu posso ter um selante híbrido com short 30 e ter uma resistência a mais de 5.000 horas e uma elasticidade muito maior, né? Do que um PU 40. Então, esse número 40 é só uma questão de mercado, que as pessoas, né, alguém ouviu e aquilo foi no boca a boca e acabou viralizando, né, com muitas coisas hoje que a gente vê viralizar na internet, o PU40 também foi uma dessas situações. Então ele está aqui, né, nós temos esse PU40, né, e a gente flutua ali do 35 ao 40 no shore dele. Então, ali, né, o nosso PU40 construção, né, e o sachê, vou falar dele, né, o multiuso é um produto básico para a parte mais desenvolvido para a parte interna, ele tem uma resistência aos raios UV de 2.500 horas, tá, 2 anos e meio, tá, a gente passando isso para anos, né, mas o nosso PU40 construção é um produto premium, que a gente tem ali ele com uma elevada flexibilidade, um nível de absorção das vibrações, por ele ser flexível, né, ele ter esse nível bom para absorver essas vibrações, uma boa adesão na maioria dos materiais da construção civil, não é corrosivo para os metais e pode ser utilizado em superfícies alcalinas, né, então, concreto, fibrocimento, mármore, não tem problema de manchar. As aplicações, como a gente falou, né, além de todas as que podem envolver uma selagem, preenchimento de juntas de dilatação, né, horizontais, de pavimentos, industriais, de estacionamento, preenchimento de juntas de dilatação verticais, né, isolamento acústico de passagem de tubos, colagem de peitorios de janelas, soleiras, rodapés, elementos pré-fabricados, né,
tudo isso você pode utilizar um selante de PU híbrido, né? Então ele vai se comportar muito bem, porque além de ter essa flexibilidade, de fazer essa selagem, ele ainda te dá um aporte de carga, diferente do silicone, diferente do acrílico, tá, pessoal? Então, o silicone, por favor, não vão colar espelho com silicone, porque a probabilidade desse espelho manchar e ele desplacar é gigante, tá? Então, o silicone ele não tem aporte de carga, ele vai ter uma adesividade, mas ele não tem aporte de carga. Quando a gente fala de um híbrido, ele sim tem ali um aporte de carga. Então, as juntas de dilatação, né? A gente fala muito de juntas de dilatação e da utilização do PU nas juntas de dilatação, né? Então, as juntas de dilatação são esses cortes, né? Que entre os elementos, que é justamente para você transmitir as vibrações e as tensões, né? Dessas cargas para reduzir, né? As fissuras, as deformações. Então, quando você não faz essa junta, né? Essas deformações, essas movimentações vão causar essas deformações que são as rachaduras, as fissuras. Então, as juntas são muito importantes nas edificações, tá? Então, uma junta de dilatação também e retração no pavimento, ela também é extremamente importante, né? Porque se você não faz, né, essas estruturas em grandes espaços, isso impacta realmente de forma significativa a estabilidade do pavimento. Então, como eu sempre falo, se você não faz a junta se faz, né? Eu até coloquei isso aqui porque realmente, se a gente não fizer as juntas de dilatação, elas vão se fazer sozinhas. Então, quando a gente não faz uma junta de dilatação no pavimento, né, no piso, a gente vai ter problema. Quando a gente não faz uma junta vertical, você também vai ter problema, né, de fissuras e rachaduras. Então, essas juntas, elas são muito importantes justamente para absorver esses impactos, né, e evitar esse tipo de problema de patologia. Então, as juntas são realmente muito bem importantes. E o produto que a gente vai utilizar ali também tem que ser muito bem escolhido, né? Porque as características dele é que vão te dar um maior benefício, né, digamos assim, para que você não tenha problema no futuro, tá? Então, temos que pensar bem em que produto a gente vai utilizar. Então, aqui falando um pouquinho dos mitos, né? Então, apenas grandes áreas necessitam de juntas de dilatação? Não, né, pessoal? De jeito nenhum. Isso é um super mito, né? Toda a superfície, né, deve ter juntas de dilatação individuais e com aquele enchimentozinho permanente e flexível que a gente chama de tarucel, né? Então, o tarucel ele serve para limitar, né, a espaço ali, né, para você poder fazer justamente a aplicação e ele vai ajudar na movimentação também ali nessa junta. Então, é bem importante utilizar o tarucel na junta. Então, vamos lá, o que a gente precisa saber quando a gente trabalha, né, com selantes, sejam eles híbridos, sejam eles um PU puro, né? O que é a dureza Shore, o alongamento de ruptura, a elasticidade do selante e a resistência UV. Então, quando a gente fala da dureza, né, do Shore ali, né, como eu falei para vocês, esse aparelhinho ali é um durômetro, né, ele tem uma agulhinha na ponta onde você vai fazer um corpo de prova e vai aplicar ele ali, e ele vai me dizer qual que é a dureza desse material depois de curado, tá? Então, o coeficiente Shore, ele vai determinar a resistência, né, do selante à pressão e à força externa, o quanto ele suporta, né, quanto ele é resistente a essa pressão e essa força externa. Então, a dureza dos silicones, o Shore dos silicones, ele fica entre 15 e 30. Dos híbridos, entre 25 e 65. Do PU puro, entre 30 e 50. E dos acrílicos, entre 40 e 60, tá? Então, 20 ali, ele ainda é considerado macio, 40 é um médio macio, que ele ainda vai ter essa boa flexibilidade para poder flutuar aí, né, nessas aplicações aí que exijam, né, mais elasticidade. Já os 70 ali, né, dos 50 até os 70, são de média dureza, e o 80 ele é realmente duro, né, então esses aqui realmente são utilizados muito para juntas de dilatação de piso, onde você vai ter passagem de máquinas, que daí ele vai ser muito mais resistente à abrasão.
tá? Então aqui, pessoal, eu estou falando no geral, né, dos selantes PUs, dos híbridos, né, para a gente entender, né, onde a gente se encaixa e qual que é a necessidade, né? Entender um pouco mais sobre esse produto, não só falando do produto Titã, mas entender, né, como que ele funciona e como ele pode nos ajudar aí no dia a dia. Outro parâmetro muito importante é a flexibilidade, né? Então, a flexibilidade ele vai influenciar na elasticidade, no alongamento de ruptura, né? Esse é um parâmetro que é muito importante porque ele, quando você trabalha junto ali, ele vai afetar definitivamente a durabilidade e a capacidade dela de não rachar. Então, esse parâmetro, né, esse alongamento de ruptura é a junta no tamanho dela normal, sem estar estendida, um alongamento de 100% e depois um alongamento até ela romper, né? Quando ela vai romper. Então, até ela romper, então aqui você pode ter, por exemplo, vamos pensar aqui, você vai ter ali no alongamento 100% e para alongamento de ruptura ali você vai ter 150, 200%, né? Então, o selante ele vai suportar tudo isso até ter o rompimento. Então, dependendo da aplicação, eu preciso que esse alongamento de ruptura ele suporte uma boa movimentação, né? Ele alongue bastante para que ele não rompa, porque vai ter bastante movimentação. E falando, né, ali da parte da elasticidade, né, desse alongamento, aonde ele vai trabalhar, né? Então, ele vai trabalhar de cima para baixo, nas laterais, um para um lado, outro para o outro, para o centro. Então, como que ele vai se movimentar ali, né? Então, os acrílicos, geralmente, ele tem essa flexibilidade de 7,5%, embora alguns acrílicos cheguem a 12,5%. Os silicones de 20% a 25%, os selantes PUs de 25% e os híbridos, né, de polímeros de 25% a 40%. Então, ele é um produto, o híbrido ele é um produto que ele é muito mais flexível, que ele suporta muito mais essa tensão, né, até que ele rompa. Então, são produtos realmente diferenciados. E quando a gente fala da resistência UV, que é um dos parâmetros que mais me perguntam, mais me falam, Luciana, tanto é que nós tivemos o cuidado do ano passado de fazer todo um trabalho junto com o Falcão Bauer para poder laudar os nossos selantes de PU, para que a gente tivesse justamente essa informação, né, dos raios UV. E quando a gente fala de resistência, existe sempre uma expectativa de durabilidade. Então, você fala na resistência UV, você tem uma expectativa de durabilidade. Porém, existem vários fatores, além da exposição aos raios UV, que podem influenciar, né, nesse envelhecimento desse selante, né? Então, quando a gente fala da resistência UV, ele é né? Mas você tem que pensar não só nos raios UV, mas na poluição que esse selante vai ter contato, na variação climática, quente, fria, é muito importante também. E na região geográfica onde está essa junta, né? Porque você pode, por exemplo, aqui em Curitiba hoje está frio, úmido, né? Mas se eu for falar com o pessoal lá de Brasília, por exemplo, tá calor, tá seco, né? Então, essas regiões geográficas também vão influenciar no envelhecimento desse PU. Então, você pode ter um produto premium, super desenvolvido, com uma tecnologia, com materiais importantíssimos ali, mas nem sempre só isso é suficiente. Como a gente tem uma grande amplitude térmica, a gente tem essas diferenças regionais aqui no Brasil, né? A gente sofre com isso. Então, a resistência ao UV é um dos fatores, tá? Então, os nossos selantes da PU Construção, né, tanto no cartucho quanto no sachê, ele tem um laudo de 5.000 horas. Isso equivale a 5 anos. Então, quando a gente está trabalhando com construtoras, principalmente, que isso é um questionamento muito forte, porque eu preciso dar 5 anos de garantia. Então, esse selante ele tem que ser resistente, né? Ele não pode mudar de cor, ele não pode ter calcinação, ele não pode ter fissuras de centro, né? Porque senão ele não vai resistir esses 5 anos. E os nossos selantes, né, são laudados pelo Falcão Bauer, que tem essa equivalente a esses 5 anos de garantia para esses fatores, né? Mas se a gente pensar só na resistência UV,
né? Porque a gente colocou lá o nosso selante num corpo de prova, em lâmpada, simulando 24 horas, né, a exposição aos raios UV. Então, ali a gente não teve alteração, então 5.000 horas, 5 anos. O nosso selante PU multiuso, 40 multiuso, ele tem 2.500 horas laudados, tá, pessoal? Então, só para a gente entender bem como que funciona isso, né? E aqui, né, como que a correta aplicação? Então, quando a gente trabalha com juntas, né, então ali, aqui eu coloquei, né, uma aplicação de juntas, então preparar, retirando todo o resíduo de pó, sujeira, faz a aplicação do PU colocando antes o Tarucel ali para limitar a profundidade da junta, né, e o Tarucel vai ajudar porque ele é um produto flexível também nessa movimentação dessa junta. Depois frisar a junta com o auxílio de uma espátula, né, ali após alguns minutos retirar com cuidado as fitas que a gente passa ali. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, fazer a selagem de uma esquadria, o ideal é colocar a fitinha ali na esquadria, porque o PU, ele é, mesmo híbrido, ele é um pouquinho melequento, né? Então, ele pode lambrecar ali e ficar sujinho. Então, a gente coloca ali a fita e faz a aplicação dele, né? Numa selagem de esquadria, você não precisa usar o tarucel, mas nas juntas de dilatação é necessário utilizar o tarucel. Então, vamos lá para o nosso quiz, pessoal. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui na nossa enquetezinha. Vamos lá. Então, vamos lá. Quais os parâmetros mais importantes quando falamos de um selante de PU híbrido? Então, a dureza Shore, será que só isso é importante? Ser um PU 40? O Shore A, o alongamento de ruptura, a elasticidade e a resistência UV? Nenhuma das respostas. Vamos lá, pessoal. Quanto valem anos 5.000 horas de exposição aos raios UV? Essa tá quentinha, hein? 5 dias? 5 horas? 5 meses? Ou 5 anos? Essa tá fácil, né? Essa foi para ajudar o miudinho hoje. Para que servem as juntas de dilatação? Então, as juntas de dilatação, elas servem para transmitir vibrações, tensões e cargas para reduzir fissuras ou deformações. Servem para ter uma estética melhor só. Então, não serve para muita coisa. Servem para separar duas superfícies apenas ou todas as alternativas? Hoje tá fácil, hoje eu fui boazinha. Hoje eu ajudei, hein? Vamos esperar o pessoal aí mais um minutinho. Vamos lá, participa, pessoal. Vamos mostrar que a gente está conhecendo aí um pouquinho sobre os produtos, né? Não falar só, né? Eu quis fazer um webinar justamente diferente e trazer essas informações sobre o PU para que a gente se sinta mais próximos, para que a gente entenda do produto, para que a gente faça uma escolha mais assertiva. E é claro que eu sei que a escolha de vocês certamente será Titã, né? Por toda o prestígio aí de estar me assistindo, né? Vamos escolher Titã. Vamos lá, pessoal. Vamos responder. Não sejam tímidos. Não sejam tímidos. Vamos lá. A gente respondendo, a gente ajuda aqui. Mesmo, eu sempre digo que não existe resposta errada, né? Existe uma resposta mais assertiva, mas não existe uma resposta errada. E a gente pode desmistificar, né? Essas respostas erradas. Então, vamos lá. Aqui, 35, olha lá, o pessoal está respondendo ainda. Isso aí, pessoal, vamos lá. Temos 31 pessoas participando comigo aqui, só 13 responderam. Vamos responder, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o PU. E aí fica legal, a gente consegue falar um pouquinho mais aqui sobre o nosso selante PU. Aí, ó, o pessoal já tá melhorando, vamos lá. Quero ver essas respostas. Ó, já tô lendo aqui algumas coisas aqui no chat, tô adorando aqui, ó, o pessoal, o Joel Ramos, do Rio Grande do Sul, falou que os produtos em Porto Alegre, São Leopoldo, Herói também, o Tarucel serve também para diminuir o espaço, exatamente, para não ser aplicado em demasia, isso também, né, que senão você tem que usar muito produto, mas a principal função do Tarucel é ele também acompanhar, quando você tem ali a junta muito profunda, ele vai ajudar ali também acompanhando essa movimentação, além de limitar, claro, a quantidade de produto.
Então vamos lá, pessoal, vamos finalizar aqui. Dá só mais um minutinho, o pessoal ainda tá tímido, nem todo mundo respondeu, mas é assim mesmo, né? Então vamos finalizar aqui. Vamos compartilhar. Então, lá. Na primeira pergunta, né? Quais os parâmetros mais importantes quando falamos de um selante PU híbrido? Então, o pessoal aqui, olha, deixou essa pessoa aqui muito feliz hoje, hein? O choral, o alongamento de ruptura, elasticidade e resistência UV. Isso aí. Então, quando a gente for ler uma ficha técnica sobre um produto, principalmente falando sobre um selante de PU híbrido, né? Ou um selante de PU, esses são parâmetros que a gente tem que comparar de um produto para o outro. Porque eu sempre digo, vamos comparar banana com banana, né? Porque você fala assim, mas esse PU, eu sempre escuto muito isso também no mercado, esse PU é mais barato, não sei. Vamos comparar banana com banana. Então, quando a gente for comparar, vamos olhar essas informações e vamos ver o que a gente está levando, tá, pessoal? Isso é bem importante. Quanto vale em anos 5.000 horas de exposições raio V? Aqui a gente teve ali, né, 5 horas, 5 meses? Não, 5 anos. Então, 5.000 horas, 5 anos. A garantia aí que as nossas construtoras dão, né, para a norma de desempenho. Para que serve as juntas de dilatação? Perfeito, serve para transmitir vibrações, tensões e cargas para reduzir as fissuras ou deformações. Uma estética melhor? Não, né? Todas as alternativas? Também não, né? Então vamos ficar nessa aqui que eu acho que é mais legal. Vamos voltar aqui. E, pessoal, essas eram as informações, né, que eu queria passar sobre os selantes de PU. A gente fechando aí essa nossa jornada com os selantes, né? Então falamos primeiro sobre os silicones, depois falamos sobre os acrílicos e agora sobre os selantes de PU. Então que a gente sabe que no mercado nós temos os híbridos e temos os PUs puro também, que a gente tem que olhar quando for comparar um produto, olhando aqueles parâmetros, a gente vai conseguir entender qual produto vai ser mais conveniente para aquela aplicação que eu vou fazer, né? E a Titan tem aí, né, os produtos, tanto o PU construção, o PU 40 construção, tanto no cartucho quanto no sachê, e temos o multiuso também. Então, o nosso PU Construção 5.000 horas, a gente indica ele para mais para as aplicações externas, como juntas de dilatação de fachada, selagem de esquadrias parte externa, e o multiuso para aquelas aplicações cubas, né, os rodapés, as louças em banheiro, né, um frontão de pia, mais para essas aplicações internas, por conta, né, da habilidade dele com os raios UV aí, né? Então, vamos abrir aqui um pouquinho o nosso chat para o pessoal, se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui para falar. Deixa eu já... Aqui, deixa eu só tentar abrir melhor aqui o meu chat. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, por favor, coloque ali no chat que eu terei um imenso prazer ali em responder. Eu não estou conseguindo ver as anteriores, se tinha alguma coisa anterior, vou pedir aqui para a minha ajudante de Papai Noel, Mari, a Super Mari, me passar aqui. Se teve alguma coisa antes, Mari. Me passa aí. Porque para mim não está aparecendo aqui. Então, vamos ver aqui se a Mari... Vamos ver aqui que é a Mari... Legal, a Mari bem sinalizou aqui que a gente está lá no canal, né, do Entre para Morar, falando sobre os PUs, não só sobre os PUs, mas também outros produtos, né, Mari, que você teve lá com o pessoal e falou também um pouquinho das nossas soluções. E também aproveitar, vamos dar os avisos paroquiais, né, enquanto se não temos perguntas, não temos nada aí,
Fico feliz, porque isso quer dizer, então, que eu cumpri o meu papel aqui, trazendo a informação e ninguém está com dúvida. Mas os avisos paroquiais de hoje. Então, o nosso próximo webinar, então, esse mês a gente fez um só, que na verdade a gente ia testar para ver como que a gente ia fazer essa questão de divulgação, como isso ia funcionar, então a gente fez um só esse mês, mas a gente observou que poderemos dividir em 2 no próximo mês, então a gente está sem as datas ainda, mas eu vou fazer um sobre fixa drywall, sobre uma aplicação de revestimento colado. Então vai estar bem legal, pessoal, não deixem de participar, assim que tivermos uma data, a gente vai passar aí para vocês ali nas nossas redes sociais, no canal, né, a gente tem ali no nosso WhatsApp ali, né, a comunidade Titã, então se você não entrou ainda, entre lá, né, na comunidade Titã, que ali a gente sempre dá os links, os avisos, né, a gente vai ter muita coisa legal aí para acontecer nos próximos meses aí, então não deixem de participar lá da comunidade, porque a gente coloca todas as informações, os vídeos, né, a gente consegue disponibilizar nesse canal. E também, se vocês tiverem algumas sugestões de webinar, também podem colocar lá, que faz todo sentido para mim, e eu vou ter o maior prazer de preparar um material bem específico ali do que vocês querem ver, né, então, mas esse próximo vai ser bem legal, vou dar uns spoilers aqui, né, fazendo uma obra aí, né, vai ter bastante um vídeo bem bacana que a gente vai produzir, então não percam, pessoal, não percam, porque a gente vai falar sobre Fixa Drywall, esse produto total de inovação, de pesquisa e desenvolvimento que está aí para ajudar você, instalador, nesse tipo de aplicação muito mais rápido, muito mais ágil, um produto bem bacana. Olha lá. Aqui, com certeza, eu olhei aqui só o Uhu Fixa Drywall é top. Eu já pensei que é a Dai que está falando, porque ela usa muito. Então, eu digo assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus, né, Dai? Aí, ó, tá usando nas obras, né, divulgando os nossos produtos aí, e com certeza pode ter muita coisa para fazer juntas aí. Então, esse nosso próximo webinar eu acho que vai ser bem legal. Então, não deixem de participar, a gente vai colocar lá a data, né? Vamos ver aqui, confirmando, todos os PUs da Titã podem ser pintados? Sim, todos eles aceitam pintura, tá? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é só que tintas à base de solvente não podem ser aplicadas sobre o PU, tá? Sobre os híbridos, né? E tem que fazer um teste antes, porque dependendo da tinta, o que pode fissurar é a tinta por ela ser tão rígida que ela não vai acompanhar essa movimentação. Então, a tinta fissura, mas o selante não. Tá? Então, a gente sempre fala que é necessário fazer um teste para ver como que ele se comporta. Mas os PUs, sim, aceitam pintura. Vamos ver quem está falando. Eu não estou conseguindo ler aqui. Gente, hoje isso aqui me sacaneou. Ele só está me deixando um espacinho aqui que eu não consigo nem ler direito aqui. Quem que é que está falando aqui? Que gostou muito. Boa noite, gostei muito do conteúdo de grande valor. Você falou muito bem, obrigada. Eu só não consigo ler de quem mandou aqui. A Mari mandou aqui, a gente já vê aqui, porque seu Alberto. Muito legal, gente. Eu que agradeço aí pela paciência, pela participação de vocês. Isso aí mostra, né, que o trabalho que a gente faz aí com muito carinho, né, de preparar o material, de trazer informação para vocês, que isso possa ajudar aí, né, no nosso dia a dia, nas nossas aplicações, nas nossas obras, melhorando, né, as nossas vendas. E estamos aí, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe lá de entrar lá no nosso canal da Titã no WhatsApp. Aparecido Roberto, obrigada, Aparecido, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, eu vou encerrar aqui o nosso webinar, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês, espero que tenha ajudado aí um pouquinho a tirar algumas dúvidas sobre os selantes híbridos, né, sobre os acrílicos e sobre os silicones nessa nossa jornada, e na próxima a gente vai estar falando aí sobre a Fixa Drywall, esse produtaço e uma aplicação real, oficial ali, dentro de uma obra, né, conversando com quem tá fazendo o trabalho, o quanto esse produto está trazendo de benefício para ele, né, nesse tipo de aplicação. Então vai estar bem legal. Tá certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos,
Obrigada pela participação e até o nosso próximo webinar.